Jesus was being held in a garden. I felt a bump and heard an "oh, beg your pardon." Suddenly I saw polka dots and moonbeams all around the Parnell stream. The music started and was I the perplexed one? I held my breath and said, may I have the next one? In my frightened arms, polka dots and moonbeams sparkle on a Parnell stream. There were questions in the eyes of other dancers as we floated over the floor. There were questions, but my heart knew all the answers, and perhaps a few things more. Now in a cottage built of lilacs and laughter, I know the meaning of the words ever after. In my frightened arms, polka dots and moonbeams sparkle on a Parnell stream. There were questions in the eyes of other dancers as we floated over the floor. There were questions, but my heart knew all the answers, and perhaps a few things more. Now in a cottage built of lilacs and laughter, I know the meaning of the words ever after. In my frightened arms, polka dots and moonbeams sparkle on a Parnell stream. Sparkle on a Parnell stream. Sparkle on a Parnell stream. Conta a lenda que dormia uma princesa encantada, a quem só despertaria um infante que viria de além do muro da estrada. Ele tinha que tentado vencer o mal e o bem, antes que, já libertado, deixasse o caminho errado, por o que a princesa vem. A princesa adormecida se espera, dormindo espera. Sonha em morte a sua vida e orna-lhe fronte esquecida, verde, uma grinalda de ara. Longe, o infante esforçado, sem saber que intuito tem, rompe o caminho fadado. Ela dele é ignorada. Ela, para ele, é ninguém. Mas cada um cumpre um destino. Ela dormindo encantada, ele buscando-a sem tino, pelo processo divino que faz existir a estrada. E se bem que seja obscuro, tudo pela estrada fora e falso, ele vem seguro. E vencendo estrada e muro, chega onde em sono ela mora. E ainda tonto do que houvera, à cabeça em maresia, erga a mão e
e encontra Hera e vê que ele mesmo era a princesa que dormia. António Paulo. Boa tarde a todos. Muito obrigado por nos terem convidado para estar aqui no aniversário da revista do IDF. Quero saudar a todos os que têm colaborado com a revista e, em geral, todos os fiscalistas. De algum modo, zelo porque não haja demasiados contribuintes relatos e pouco entusiasmados com pagar os seus impostos. Gostava de dizer que este poema que acabei de dizer chama-se Eros e Psique, é de Fernando Pessoa, e agora vamos fazer uma pequena homenagem ao circo. A mim, o brilho fascina-me e as pessoas estão a perder o brilho. A desilusão é tão grande que as pessoas perdem pouco a pouco a luz, o brilho. Não há luz nos olhos das pessoas. O circo, de certa forma, devolve às pessoas o brilho perdido. É bem conhecida a facilidade com que os palhaços se fazem entender pelo público. E pena é que eles não saibam mais coisas para nulas dizerem daquela forma tão agradável. Se eles soubessem tanto como os sábios, nós todos passávamos a ser sábios por termos aprendido com os palhaços. Mas, infelizmente, os sábios não sabem dizer o que sabem. E os palhaços sabem, mas não são sábios. Não gosto especialmente de circo, mas, como não há mais nada e uma pessoa tem de se entreter com alguma coisa, cá vim. Confesso que me atraiu sobretudo o número da grande conflagração do capitalismo, anunciado em letras vermelhas no cartaz. A questão que se põe é: a que horas começa? Pergunto, ninguém sabe. Francamente, isto nem parece uma produção americana. Estamos aqui de pé há sei lá quantas horas e nada sai do ramo-ramo. Entram palhaços, saem palhaços, uns mais ricos, outros menos, mas todos iguais, todos sem graça. Já nem os posso ver. E domadores de caniches, borricos, cantilenas de latão, isto põe-me a doente. Agora são os comedores de fogo, que seca do camandro. Só nos falta o mágico. Pronto, para que é que eu fui falar? Mais valia ter ficado em casa. Mas a culpa é minha. Bilhetes tão baratos, devia ter desconfiado. Podia tentar sair, mas como? Se nem consigo ver a porta. E sair para onde? Para o frio da noite? Estamos bem lixados. Estes três poemas, o primeiro é um texto escrito pela Teresa Ricu, até, chama-se O Brilho. O segundo era da Almada Negreiros Palhaços e o terceiro era de José Miguel Silva, O Grande Circo de Monte Carlo. Each time you call, and the only heart I own for you and you alone. That's all. That's all. I can only give you country walks in springtime, and I have to hold when leaves began to fall, and the love whose burning light will warm the winter's night. That's all. That's all.
asking in return, dear. You'll be glad to know that my demands are small. Say it's me that you'll adore, for now and evermore. That's all, that's all. I can only give you love that lasts forever, and the promise to be near each time you call. And the only heart I own for you and you alone. That's all. Oh, that's all. And I can only give you country walks in springtime, and my hand to hold and leaves begin to fall. And the weather's running light will walk the winter's night. That's all. That's all. There were those I am sure who told you they would give you their world for that time, and all I have are these arms to enfold you, and the lifetime can never destroy. If you want me, what I'm asking in return, dear, you'll be glad to know that my demands are small. Say it's me that you'll adore, from now and evermore. That's all, that's all. E provando que as ciências, umas ciências áridas, não são incompatíveis com a poesia, eu vim a convidar para vir aqui ao palco dizer 5 lindíssimos poemas o Dr. Brás Carlos. Boa tarde a todos. A maior parte já os tinha cumprimentado com prazer. Cheguei a ter um texto articulado sobre a relação entre a poesia, o direito e a fiscalidade. O professor Paz Ferreira sugeriu-me que não fizesse isso, porque a sessão já ficava muito longa e eu acedi. Contudo, não resisto a referir algumas palavras. A primeira é que eu nunca pensei estar na Faculdade de Direito de Lisboa, no seu auditório principal,
a declamar os meus poemas. É uma coisa que não me passava pela cabeça, o que quer dizer que todos os dias nós inovamos, fazemos coisas novas, todos os dias batemos recordes. E a segunda coisa que vos quero dizer é que eu já estive aqui a falar de impostos e no mesmo local para falar de poesia é bem mais agradável, bem mais descontraído. Eu sinto isso. Uma palavra também, e merecidíssima, de inteira justiça, mais uma vez para o professor Paz Ferreira, que, além de me permitir felicitar a ele e à sua equipa pelo 7º aniversário da Revista de Finanças Públicas e Direito Fiscal, me permitiu também rever amigos, pessoas por quem tenho imensa consideração. Portanto, mais uma vez, professor, parabéns e muito obrigado. Quando foi aqui referido o meu nome e os meus livros de poemas, senti um boa na sala. Bem, eu quero dizer que podia não ser assim, mas é verdade. Eu cheguei à poesia publicada pelo menos 10 anos antes de chegar aos impostos. Enfim, a poesia lida, como todos nós, começou no banco da escola e, felizmente, nunca mais parou. Isso podem comprovar também em alguns prémios literários que podem encontrar, nas datas de prémios literários que encontrarão nas bagagens dos livros. E nunca, apesar de, enfim, não divulgar esse aspecto, nunca deixei a poesia porque a poesia vale mesmo a pena, acredito. Eu venho sempre à ideia desse grande poeta, o T.S. Eliot, Prémio Nobel da Literatura de 1947, que num ensaio sobre a obra de Goethe escrevia, e eu espero não me enganar, disse também foi o Papelinho, toda a linguagem é inadequada, e de facto é verdade. Se nós virmos, as palavras são meras intermediações, sentimentos, de facto, mas dizia ele, toda a linguagem é inadequada, mas provavelmente a linguagem da poesia é a linguagem mais capaz para transmitir sabedoria. Concordo plenamente. Há também uma definição de poesia que me agrada, pela sua síntese, que é de um senhor chamado Matthew Arnold, por acaso que o avô de Aldous Huxley, o homem do Admirável Mundo Novo, diz simplesmente que a poesia é uma crítica da vida. E, portanto, são estes requisitos que me fizeram continuar sempre ligado à poesia. O que mais me terá agradado na poesia, provavelmente encontrei também no direito e na fiscalidade. Daí ter coexistido sempre estes dois avós. Provavelmente o sentido de unidade, o raciocínio, paredes meias com a filosofia, a síntese, o rigor, claramente, e a procura da palavra certa. Eu não vou usar, mas vou ler a parte final do poema lindíssimo, a propósito desta questão da procura da palavra certa, que é para o direito, como é para a poesia, como é para a filosofia, do Carlos Drummond de Andrade, poeta brasileiro, um poema lindíssimo, cujo título é Procura da Poesia, e a parte final corre assim: chega mais perto e contempla as palavras, cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra, e te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível que lhes des. Trouxeste a chave? E de facto é esta chave que nós procuramos também no direito, e se procura na poesia. Não vos tomo mais tempo, vou passar à leitura dos poemas que eu e o professor Paz Ferreira escolhemos, porque também teve alguma intervenção nos deles, para começar com um do meu livro, cujo título é Adágio, Romance e Grave, que apela àquela memória proustiana, a memória do cheiro das casas. Certamente muitos de nós têm uma memória do cheiro das casas, de certos cheiros que nos ficaram na infância. E o poema chama-se precisamente O Cheiro a Maçãs da Sala de Fora. E o poema corre assim: não sou o primeiro que recorda casas que cheiram a maçãs.
nem o único, recordando este cheiro da sala de fora de meus avós. Como eu, recordo meus pais, meus tios, meus primos e irmãs, e recordariam meus pais se estivessem entre nós. Casa para Páscoas, Natais, e em maio para a feira. Casa escura e fresca, com um pequeno postigo. Havia maçãs no centro da mesa de mogueira, e em cima de um louceiro muito antigo havia outras, cortadas em fatias, secas ao sol, para durar por mais uns dias. Ainda deste livro, um poema também muito breve, mas com outro registro, um registro de fúria, ainda do mesmo livro, Adágio do Mais Grave, que eu chamei aos sábios convenientes. Este poema foi escrito em 2011, quando eu percebi que a nossa situação já, enfim, se tinha degradado, a situação económica estava, de facto, a afundar-se, e percebi que estávamos a preparar para ir para o trono, para levar as chibatas respectivas. Para quê? Porque se tinha erigido como instrumento político e económico a penitência. Que não é coisa boa, mas foi isso que de facto nos aconteceu. E o poema então surgiu, e então apareciam umas pessoas na televisão e na rádio a preparar-nos mesmo para isso, no sentido que, que estávamos acima das possibilidades, agora temos que ir para o tronco para receber as chicotadas. E o problema essencial nunca foi abordado nem resolvido. E o poema então foi construído deste ponto. Aos sábios convenientes, assim se chama. É tua a mais límpida palavra de adivinho, para notar que há já outro caminho. São tudo sombras, medo, escuridão, nesse tenteio, em que anuncias que outros males virão e vais dizendo compungido pelo meio. Tudo é novo e a vida futura duvidosa. Excepto a ganância, digo-te eu, a mentira e a rapina insidiosa, tudo sem que a mão de rapaz se exponha e cessem os sempre superados máximos de hipocrisia e de falta de vergonha. Sempre à sombra da lassidão conveniente, por ti, de ordinário, recomendada a toda a gente. O terceiro poema tem a ver com a tragédia que quase todas as semanas nos entra pela casa dentro, que é a dos, enfim, eu nem sei que nome lhes dar, mas dos desgraçados que tentam chegar à Europa, morrem, aliás, quando entram naqueles barcos já sabem que muitos deles vão morrer e ainda assim embarcam. E não se faz nada, uma coisa incrível. Este poema já tem mais de um ano, mas é um poema composto, enfim, ao cabo de seis atos. Só vou ler 2 ou 3. E chama-se A Vergonha das Noites de Tarifa e Lampedusa. Começa com a epígrafe da Presidente da Comuna de Lampedusa, quando ela pergunta, enfim, já não sabe o que há de fazer a tantos corpos, quando ela pergunta quão grande deve ser o cemitério da minha ilha. E o poema corre assim. Quando me viste as lágrimas nas praias de Tarifa, eram também por Lampedusa, e pelas outras praias do mar de Ulisses, onde chegam corpos como se fosse natural. Perguntaste, é a alma que te dói? E eu ainda não sei bem dizer-te. Dói-me a humanidade, a compreensão e tudo mais em que verdadeiramente assento. O segundo capítulo põe-se claramente na perspectiva das pessoas que vêm nesses barcos. Quem é aquele homem? E aquela mulher? Que miríades de sonhos os empurram? Ou são angústias? Ou medo puro? Ranger no breu da noite? Os olhos bugalhados, os sentidos alerta? Ou os olhos fechados, os rostos caídos? E cabe no barco
o juntar de costas solidário ou ainda assim gregário o sentimento da piedade? Por si, pelos outros, por alguns dos outros? Ou germinará rápida a repulsa da misantropia, o desdém da diferença, o egoísmo até à brutalidade? Tudo isso em desordenada convulsão? Ou será apenas nervo o que trazem? Ou já só abandono, alheamento, indiferença, ausência flutuando num vazio, como se vogasse num invisível nada, para um fim? Já não apenas as fiéritas luzes da Europa, já qualquer fim, como uma libertação, uma ressurreição da vida. Não os conheço, digo estar longe e não saber quem são, mas pergunto quase como o poeta: e se eu soubesse quem era, o que seria? O terceiro capítulo deste poema tem 6 capítulos, mas eu vou parar por aqui. Tudo menos esta espera infinda, as promessas urdidamente adiadas, o repetido embuste da ganância, caído sobre quem já não pode voltar atrás, à tua aldeia perdida ou ao teu caminho sem esperança. Assim mais é que não. Meus caros amigos, e dou a minha tarefa, gostosa tarefa, aliás, por terminada com um poema que agradou muito àquele que eu considero o maior poeta português vivo, que é o António Manuel Pires Cabral, e ele disse-me, parece na contracapa deste livro, impressionou-me a emoção recuperada da infância numa dialética entre a memória e a construção do presente. Lembrou-me em certos momentos, como no poema A Última Memória, o Rosebud do Citizen Kane. Não vou aqui relembrar o que é que tratava do Citizen Kane e o que é que era Rosebud. Só quero dizer que este poema, eu quando fiz este poema não me lembrei do Citizen Kane nem do Rosebud. Agora, é um exercício para perceber qual pode ser a última memória de uma pessoa. E esta pessoa que aparece aqui no poema certamente teve uma vivência bem mais alegre do que o Sr. Kane, porque se percebia que o único momento de alegria foi quando ele tinha o tal termal de criança. Mas esta não. É uma memória bem mais da aguarela, e é com esta memória da aguarela que eu terminarei a minha leitura. O poema tem por título A Última Memória. Quando mais nada restar, ficará um fim de tarde ensolarado que a chuva de maio lavou. Um pomar, um poço, um canavial ao fundo, imagens, passos e vozes, e homens e mulheres, indo e vindo da vida, sem inventar as pressas, cativos nos meus sentidos infantis, que se cumprimentam, sem agitar a serenidade infinita das sombras daquele fim de tarde e do rumor da água deslizando nas valetas, agora saboreada nas pupilas da memória, onde um pássaro pia ou uma laranja cai, dentro da infância da mais perfeita liberdade e da sua lúcida consciência. Tudo em tons de aguarela, sob um sol, sob um fundo de céu ainda azul, que ficará quando mais nada restar. Muito obrigado, caros amigos. Depois deste lindíssimo momento e a prova de que não são incompatíveis ciências áridas com a poesia, eu gostava de, com o devido respeito por todos os que estão na sala, dedicar o próximo poema que eu escrevi ao Dr. Eduardo Paz Ferreira, que teve a gentileza, a enorme gentileza de nos convidar para estar aqui, à Dra. Francisca Van Dunen e ao meu querido colega de liceu, João Van Dunen, infelizmente desaparecido
demasiado cedo. Eu nasci num país que já não existe. Agora tenho dois países. O país onde vivo e o país onde nasci. Mas o país onde nasci já não é o país onde nasci. É outro país, embora tenha o mesmo nome do país onde eu nasci. E o país onde vivo é agora o meu país. O país onde vivo não me faz esquecer o país onde nasci. Mas o país onde nasci é agora outro país. E por isso, no país onde vivo, procuro o país onde nasci. Porque no país onde nasci tudo era possível. E não há nenhum país onde tudo seja possível. E o país onde nasci tem agora o mesmo nome, mas é outro país, e lá já nada é possível. Quando eu morrer, gostava de voltar ao país onde eu nasci e onde tudo era possível, porque no país onde vivo nem tudo é possível e o país onde eu nasci já não existe. O meu país era o país dos flamingos. O país onde vivo é o país das cegonhas. Eu já vi flamingos no país onde vivo, mas nunca vi cegonhas no país onde nasci. No país que agora é o país onde eu nasci, não sei o nome dos pássaros que sobreviveram à longa chuva de bolas tracejantes e à noite escura das hienas. Só sei que esses pássaros têm olhos cegos e voam desnorteados à procura do futuro. Quando eu voar, sei exatamente para onde vou. Para sul, a caminho do meu país. Talvez vá sozinho, talvez em bando. Ainda não sei, nem isso importa. Só sei que quando voar, vou à procura do meu país perdido. Que eu sei que ainda existe algures a sul. E nessa altura, quando o encontrar,
escolha o penhasco mais alto, de onde melhor se avista a imensidão do mar e a vastidão da terra. Faço lá o meu confortável e derradeiro ninho e passarei o resto dos meus dias desmedidamente, desmesuradamente, desbragadamente feliz por ter reencontrado o país onde nasci. Muito obrigado. Vocês já conhecem, já ouviram cantar. É a melhor voz do jazz português. É a nossa diva divina, Cláudia Franco. Eu sou a mulher fatal. Passo as noites no casino a jogar contra o destino e no olhar trago um punhal que é lascivo e assassino. Tenho negra à sobrancelha, 3 ruídos em cada brinco, usa madeixa de esguelha e a boca muito vermelha e Chanel número 5. Olho o mundo sossegaio sobre o ombro decotado e finjo que me distraio com o meu colar, se ensaio prender pérolas ao fado. Bebo champanhe a apostas numa taça de cristal e num gesto teatral atiro-a para trás das costas. Já é habitual. Jogando assim o meu jogo, não me importo de dizê-lo, é raro ceder a um roubo. E então quem me chute fogo vai encontrar-me de gelo. Mais faço argolas de fumo, quanto mais a noite brilha. E com rouca voz costumo deixar corações sem rumo no manejo de boquilha. Eu sou a mulher fatal. Bem deixaria, porém, docil, se houvesse quem de amor me desse um sinal. Mas nunca encontrei ninguém. Just squeeze
but please don't tease me, just please me, Lord, please don't tease me. Obrigado. Vamos terminar esta primeira parte com um poema que se chama Os Elevadores de Lisboa, de Lourenço Ferlinghetti, numa versão de José Fenha. O poema anterior que eu disse era de Vasco Graça Moura, Fado da Mulher Fatal. Os elevadores de Lisboa sobem e descem e sobem. Desde o início dos tempos, levando a vida de Lisboa acima e abaixo e abaixo e acima. Como as riquezas de Lisboa foram crescendo e decrescendo, acima e abaixo e abaixo e acima. E os elevadores de Lisboa foram os primeiros a nascer na cabeça de Monsieur Eiffel. O mesmo Monsieur Eiffel que só muito mais tarde construiu a Torre Eiffel em Paris. Os elevadores de Lisboa foram a verdadeira obra da sua vida, acima e abaixo e abaixo e acima. Os elevadores de Lisboa contam a história de Lisboa, acima e abaixo e abaixo e acima. Contam, por exemplo, quando em tempos idos havia aquele tipo com o olho de peixe que passou a controlar todos os elevadores da cidade, como já fizera tudo mais, e foi essa a sua última grande conquista. E ordenou que nenhum elevador da cidade pudesse deixar o chão sem a sua autorização pessoal e por escrito. E a ninguém foi permitido subir e descer e descer e subir, ou sequer superar-se a si próprio, ou voar ou subir, fosse aonde fosse, sem a sua autorização pessoal e por escrito. E assim toda a população estava acorrentada ao chão. E especialmente nas igrejas, os elevadores estavam proibidos de subir e descer e descer e subir. E cada um ficava como um pequeno confessionário eternamente parado. Tal como está escrito nos anais dos elevadores, aquele homenzinho com o olho de peixe entrou no famoso elevador de Monsieur Eiffel para subir e descer e descer e subir, mas enganou-se no botão, tal como está escrito nos anais da cidade, e foi pelo caminho errado, e desceu em vez de subir e subir, e desceu e desceu e desceu direito ao inferno do Senhor Dante. E nunca mais se ouviu falar, e nunca mais foi visto. Aquele homenzinho com um grande olho de peixe desapareceu para todo sempre. Embora ainda haja um cheiro estranho a peixe podre em certos dias na cidade. Mas, entretanto, os velhos e lindos elevadores de Lisboa retomaram os seus velhos rumos, continuando a levar a vida de Lisboa acima e